Estou alegre, viu? Eu queria que o banco continuasse, ó, para poder, né? A bênção, né? Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Está alegre com Jesus? Dê um glória a Deus bem forte aí agora. Abraça o teu irmão aí, cutuque ele aí e fala assim: olha, você é muito importante para Deus, amém? Isso. A bênção, né? É bom, a gente ter comunhão, unidade. Isso é importante, faz parte do reino de Deus, faz parte da igreja, faz parte de todos os propósitos que Deus tem estabelecido na nossa vida, não é verdade? Você tem comunhão com o seu irmão, você está dizendo assim: eu também tenho comunhão em primeiro lugar com Deus, né? Porque se você não tiver com o teu irmão primeiro, com certeza, queridos, com Deus vai ser muito difícil você ter, amém? Então, nós vamos falar alguma coisa, você bem breve. Eu vou fazer como o Vance, 90 minutos mais ou menos, 120 minutos, né, Vance? Pode ser que a gente, né, termine. Mas a realidade é que nós estamos em festa, nós estamos falando a respeito de 3 pilares importantes dentro da igreja. É onde você estabelece exatamente uma igreja. Igreja não são essas 4 paredes, não são esses pilares que vocês estão vendo, apesar, né, que foi muito sacrifício nós construímos esse templo, né? Nós sabemos o quanto nós demos, né, de contribuição, não só contribuição financeira, mas de oração, de joelho no chão, de choro, de chegar aqui de manhã, sair de noite, de trabalhar até a noite aqui, às vezes até 2, 3 horas da manhã. Nós ficamos aqui às vezes, né, enchendo laje, fazendo tudo o que foi preciso para que vocês tivessem hoje esse tempo onde vocês estão sendo abrigados, amém? Mas isso foi tudo para a honra e a glória do nome daquele que é todo poderoso, amém? Então, ainda tem alguma outra parte que vai ser estabelecida nesse culto ainda. A Alessandra ainda tem essa parte ainda, e eu quero ser bem breve, ok? Eu quero já entrar no assunto lá de Romanos, glória a Deus. Hoje eu quero falar do envio. Cadê? Quem não vai colocar um enviado ali? Cadê? Eita Jesus, né? Amém? Então hoje eu vou falar um pouco a respeito de enviar, tá certo? Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. O capítulo 10, amém? Eu fiz um mesclado de algumas situações que nós vamos ler hoje. Capítulo 10, nós vamos ler o versículo 13 em diante, amém? Você encontrou? Glória a Deus. Então vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem o quê? Enviados, como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, amém? Quero parar aqui, eu quero contar uma história bem interessante para vocês. No ano de 1980, eu me encontrava um tipo de jovem bastante quebrado. Eu não tinha apoio do meu pai. Eu me lembro que eu era o único homem da família, 5 irmãs, e o único homem da família era eu. E eu me lembro que nós tínhamos muitos problemas familiares. Meu pai havia deixado a minha mãe, que naquela época, eu acho que ainda existe até hoje a questão de incompatibilidade, né, de gêneros. Era, não, porque eu não sou incompatível contigo, né, então eu quero ficar na minha e você fica na sua. E minha mãe acabou ficando com toda essa bagatela de filhos, cuidando de todos, né, cuidando das minhas irmãs e cuidando de mim, que eu não sou o caçula. A caçula é minha irmã, né? Depois ainda veio minha irmã, mas eu sou o anterior a ela. E eu me lembro que eu vivi uma
uma vida assim, mas eu sempre, eu tinha algo no meu coração que queimava com relação a Deus. Eu visitei algumas vezes até Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, né? Eu ia às vezes nas reuniões deles, eu recebia às vezes o ensinamento deles, né? Eu ganhei uma Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, onde ali aquela Bíblia para mim, eu comia ela embaixo do travesseiro, porque eu não podia fazê-lo perto da minha mãe, porque a minha mãe era uma tradicionalíssima, não gostava, não, se falasse de crente ou de qualquer outra coisa, de qualquer outra religião na frente dela, o negócio era sério, entendeu? Ela não gostava, e eu comecei a ler a palavra de Deus, mesmo sendo na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que foi uma Bíblia que eu havia ganhado, e eu fiquei com ela embaixo do travesseiro. Eu comprava aquelas luzes com pilhas para poder ler embaixo, porque era tudo escuro, eles iam dormir, e a gente morava em 2 cômodos, e esse cômodo, um era para todo mundo dormir, a minha mãe, as 5 irmãs e eu, então tinha que todo mundo se virar naqueles cômodos. E eu pegava aquela luzinha e ficava colocando na palavra, para ler a palavra, e eu ficava lendo, apesar de que eu não entendia nada, mas eu gostava de ler, né? E eu lia, e toda noite eu fazia isso, toda noite eu estava exatamente naquele mesmo lugar, naquela mesma bate-hora, naquele mesmo bate-canal, né? Lendo a palavra de Deus, colocando ali a luzinha, lendo. E eu me lembro que uma noite eu havia sonhado com algo interessante. Na minha casa, onde eu morava, do lado havia uma igreja católica, e eu sonhei que eu havia subido aquela igreja, a escadaria daquela igreja, que era uma igreja que tinha uma escadaria onde tinha um patamar alto, um local alto, e lá embaixo a gente via os carros passando na avenida, e eu sonhei que eu subia devagar naquela escada, e quando eu chegava naquela escada, eu olhava para baixo, e eu olhava para cima, e eu fazia assim. Quando eu fazia assim, eu caía daquele alpendre, e eu, antes de bater no chão, eu me acordava. Só que eu não entendi direito o que Deus queria, e os anos foram passando, e eu fiquei um pouco rebelde, um pouco desobediente de mãe, porque enfim eu não tinha um pai para orientar, e eu fiquei um pouquinho rebelde, enfim, todas as coisas que jovem hoje às vezes sofre, e que a gente entende porque já foi jovem também e já passou por tudo isso. E eu me lembro que eu tinha um amigo chamado Roberto. Roberto era um homem, uma pessoa que comigo no mundo ele fazia músicas mundanas. Eu pegava um violão, eu tinha um violão Trovador 1973, ele era muito velho, mas muito velho, nem som saía, se batia nele, cadê o som do violão? Nem som saía, mas a gente gostava de fazer música, eu ia para a casa dele, e a gente tocava, e ali fazia aquelas músicas, né? Enfim, e um dia nós nos afastamos um pouco, e quando eu retornei de novo, que eu fui vê-lo, ele estava diferente. Aí eu olhei para a cara dele, mas para onde você vai? Está de paletó, está de gravata, para onde você está indo? E ele olhou para mim e falou assim: eu estou indo para a igreja, você quer ir? Não, meu amigo, igreja comigo? Não, nem pensar em sonhar. Ei, vamos fazer uma musiquinha ali, porque sempre acontece isso, né? De você estar no mundo e de repente quando você se converte, alguém chega para você e diz: ô Maria, rapaz, você fazia tudo isso antes, por que você não faz isso agora? Não é verdade? Mas acontece que ele foi bastante sábio. Ele falou: não tem problema não, um dia você vai para a igreja. E eu me lembro que passou-se o tempo, eu estou contando rápido aqui, tá certo? Não quero falar a respeito dessa influência que nós sofremos, e que nós precisamos entender, queridos, que Deus nos envia, amém? Glória a Deus. E quando Ele nos envia com capacidade para fazer alguma coisa. Deus não vai entregar nada na tua mão que você vai perder lá na frente, não. Você ouviu o Vantes falando aqui, queridos? Tudo que Deus faz é bom, amém? Glória a Deus. Tudo que Deus faz é bom. E eu me lembro que ele
Um dia me chamou e disse assim: ei Sérgio, eu tenho uma proposta para você, ó. Essa proposta você não vai perder. Eu não estava na igreja. Ele chegou para mim e disse assim: ei Sérgio, é o seguinte, nós vamos entrar aqui, né, na minha casa, e nós vamos entrar no quarto, e você vai fazer uma música comigo, e essa música não é uma música daquelas que a gente fazia, é uma música para Deus, mas eu preciso de você porque você vai tocar, então aí você dá um jeito aí e tal. Eu aceitei o desafio, e quando eu aceitei o desafio, nós fizemos uma música, né, um louvor. E aí depois ele falou para mim assim: olha, agora você espera, porque domingo agora que vem, você vai comigo para a igreja, você vai levar esse violão velho aí, e você vai tocar junto comigo lá. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, eu não sou crente, para começo de conversa, meu violão nem som sai, como é que eu vou tocar lá na frente, meu querido? E o seu pastor lá, e o seu líder lá vai dizer o quê? Não se preocupe não, porque com ele lá não tem problema. Ele não havia falado para o pastor. Aí ele pegou no domingo, passou em casa, eu me arrumei, peguei o violão velho, Trovador 1973, e velho, chegava o som, não saía mais nada. Aí eu peguei, coloquei, e fui com ele para a igreja, segurando aquele violão, sem capa, sem nada, tudo do jeito que estava. E quando eu entrei, todo mundo olhou, eu sentei com aquele violão, parece aqueles violeiros quando chega, nos cantos, fica sentado com aquele violão na mão. Eu sentei assim, mais ou menos no meio da igreja, então aqueles irmãos ali, sentei, fiquei segurando, o irmão ficou aqui do meu lado, e eu ali olhando o movimento, todo mundo olhando para trás, olhando para mim, alguns olhavam, alguns não sei se criticavam, se falavam alguma coisa, você está ficando doido com o violão aqui dentro da igreja, e o ministério de louvor lá atuando. E aí vai, aí quando terminou, eu vi que o Roberto saiu e ele foi lá e falou, e eu olhei assim no púlpito, eu vi ele comentando com o pastor. Aí o pastor, aí quando terminou, que ele voltou por lá, eu falei: não, o que você foi fazer lá? Rapaz? Não se preocupe não, que já está tudo feito, você vai ver só. Eu falei: tá certo. Aí ele pegou, sentou do meu lado, quando terminou, o ministério do louvor, o pastor chegou e falou: olha, é o seguinte, o irmão Roberto, eu era da Igreja Brasil para Cristo, lá em São Paulo, o irmão Roberto, ele me pediu algo que eu gostaria de pedir à igreja, que a igreja não maldasse ou não falasse nada, mas eu vou fazer isso por um pedido dele. Pastor, não me lembro o nome dele. Aí eu sei que Oliveira, eu sei que ele me chamou, ele não era nem pastor na época, era presbítero. Aí o presbítero Oliveira me chama, aí falou assim: vamos chamar o Roberto e aquele rapaz ali que está junto com ele, como é que é o nome dele, Roberto? Sérgio. Tá bom, Sérgio. Aí lá vai eu segurando o violão Trovador 1973 embaixo do braço, e passando no meio do corredor da igreja, o pastor olhando para um lado e para o outro, todo mundo me observando. E eu me lembro que o pastor falou assim: olha, eu estou chamando o rapaz porque o Roberto fez o louvor com ele, e é só ele que sabe tocar esse louvor que o Roberto fez. Ele falava assim. Eu cheguei e sentei. O violão não tinha nem aquele negócio para segurar, você pegar uma cadeira e colocar assim um pé assim para ficar, segurando. E eu olhei para todo mundo: irmãos, vamos, você tem razão, a gente treme todinho, Irmão, você imagine não sendo crente. Eu me tremia todinho. Aí começamos, cantamos um louvor. Eu me lembro o nome do louvor até hoje: Amor Infinito. Amor, amor puro e bonito, amor infinito, é o amor do meu Jesus. E aí a gente cantava, e aí
Irmãos, eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, que eu comecei a tocar, eu não me senti mais no chão. Parecia que eu estava nas nuvens voando. E eu escutava vozes, parecia que eu estava num coro, Rubens, celestial. Parecia que eu não ouvia vozes normais. Eu não ouvia uma coisa normal. Eu ouvia algo que me atraiu de uma forma, e eu não conseguia entender o porquê que eu estava. Parecia que eu estava, pastor, voando por cima da igreja. Arrebatado fui. Amém? Arrebatado por completo. E eu sentia que eu não estava mais ali. E quando nós terminamos, que eu consegui abrir os meus olhos, que eu voltei em mim, quando eu olhei, a igreja estava chorando, a igreja estava falando em língua, eu não entendia era nada. Depois eu perguntei: Roberto, pelo amor de Deus, esse pessoal aqui é estrangeiro, de onde que eles são, hein? Pelo amor de Deus, me fala alguma coisa que eu não entendi, foi nada. Aí eu vi o pessoal chorando, falando em línguas e tudo, e não sei. Ei, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a minha vida eclesiástica começou exatamente ali. Eu quero dizer que eu fui influenciado pelo Espírito Santo através de um rapaz que chegou para mim e foi muito sábio. Eu quero dizer também que nós, às vezes, queridos, temos nas nossas mãos. Olhe para a tua mão, por favor. Olhe para a tua mão. Olhe bem para a tua mão. Você não está vendo nada aí, mas sabe o que tem nas suas mãos? Olhem todos vocês em cima para as mãos de vocês. Sabe o que é que tem na tua mão? Digam assim: sementes a serem lançadas. Diga. Diga de novo: sementes a serem lançadas. Sabe, e isso faz com que a gente perceba que essas sementes que temos para serem lançadas, a gente percebe que elas são uma ponte de ligação, presta atenção, entre nós e a pessoa pela qual o Senhor nos enviou e disse: olha, vai lá e lança essa semente na vida dessa pessoa. Faça isso na vida dessa pessoa. Abençoa essa pessoa. Sabe, eu não vou falar a parábola do semeador aqui, que todo mundo conhece. O semeador vai e sai. A função do semeador em si é semear. Ei, presta atenção. A função do semeador é sair para semear a semente. Se a semente caiu em terra ruim, se a semente caiu em terra boa, se caiu em pedregais, se caiu em alguma coisa, queridos, presta atenção, não importa. A função que você tem é a de semear. Amém? Glória a Deus. É a de levar essa semente. Sabe? E eu vim passando o meu tempo, eu aceitei a Jesus, levantei a minha mão, e tudo que eu pude fazer dentro de uma igreja eu fiz. Tudo. Sabe? Ministério de louvor, missões de evangelismo, sabe? Tudo que eu pude fazer e que eu estou fazendo até hoje também. Presta atenção, até hoje, tudo, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Mas você teve problemas, teve altos e baixos, você não sei o que. Tive muitos. E não foram poucos altos e baixos, não. Teve um momento que eu falava assim: Senhor, e agora? Vou para frente ou vou para trás? E Deus falava assim: olha para frente. Sabe por quê? Porque o teu alvo não está mais lá atrás, o teu alvo é Jesus, está lá na frente. Amém, glória a Deus? Está lá na frente. Sabe? Então, queridos, preste atenção, tudo que vier à mão, para que você possa fazer, que venha da parte de Deus, faça. Amém, glória a Deus?
faça com amor, faça com dedicação, sabe? Nós sabemos que nós temos necessidades pessoais, nós temos compromissos, nós temos responsabilidade. Veja o que diz lá em João 17:18, por favor, abra a tua Bíblia. Assim como tu me enviaste, eu vou ler aqui para encerrar, porque vai passar no telão, amém? João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aleluia! Presta atenção que é isso. Jesus vem, cumpre toda a tarefa que precisava ser cumprido, aí joga um compromisso, uma responsabilidade para mim, para você, e diz: agora vocês irão e farão o que eu fiz. Aleluia! Sabe, irmãos, até hoje eu sou grato a Deus pela vida do Roberto. Roberto, servo de Deus. E outra coisa, ele não era batizado no Espírito Santo. Ele buscava, ele orava, ele vigia, às vezes ia e tal, e ele dizia: poxa vida, todo tempo que eu sou crente, e eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Naquela época a gente buscava demais o Espírito de Deus, irmãos. Demais. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Levante a mão, por favor. Não são. Não recebem. Não é que não são batizados no Espírito Santo. Não falam em línguas ou não têm o dom do Espírito Santo. Levante a mão. Não falam em línguas. Olha aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Naquela época, na nossa igreja, o pastor fazia a mesma pergunta que eu estou fazendo hoje. E sabe o que ele fazia depois disso? Todos que não são batizados no Espírito Santo, vem aqui à frente. Nós vamos orar por imposição de mãos. É verdade ou não é, irmão? Nós vamos orar por imposição de mãos, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Sabe? Ele queria ver todo mundo alegre, queria ver todo mundo cheio da graça do Senhor. Mas assim, esse compromisso, essa responsabilidade que Jesus outorga hoje a você e a mim, presta atenção. Porque ele também já fez isso. Aí ele disse para Vanessa: Vanessa, eu envio você. Eu envio você. E você tem que cumprir aquilo que foi determinado para ser cumprido. Sabe, irmãos? Não é fácil. Aí essa caminhada eclesiástica a gente fez tudo. Tudo. E veio crescendo. Era ministério de louvor, era missão, evangelismo, culto campal, culto de rua, culto disso, culto daquilo. Eu só não fui das senhoras porque, enfim, né? Mesmo assim eu ainda tocava para elas, né? Não é verdade? Mesmo assim, mas olha, irmãos, preste atenção. O que você tem na sua mão para ser lançado hoje? Quais são as sementes que você tem hoje para lançar? Será que você gostaria de ver um irmão seu, um pai seu, uma mãe sua, um irmão, alguém, um parente, um amigo, um vizinho, sendo alcançado por você? Mas sabe o que você tem que fazer? Ter um compromisso, o mesmo que Jesus teve, que ele foi enviado, e ele diz: ó, agora eu também os envio ao mundo. Ei, o Senhor está enviando você lá no meio da tua casa, amém? Glória a Deus. Para você resgatar a sua família. E se você não resgatou ainda, é porque você não entendeu o propósito, amém? Presta atenção, abra a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 6, verso 8. Veja aqui o que ele diz. Todos nós conhecemos esse texto, mas eu quero falar com vocês aqui. Já está passando quase o meu horário, ainda tem 10 minutinhos, vamos lá. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte, olha ali: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem é que estava falando com Isaías aqui? Era o 100? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É uma pergunta que Deus faz a Isaías. Aí Isaías diz assim: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Aleluia! Eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, quem é que está preparado para dizer: eu tenho semente,
eis-me aqui, envie-me a mim para ser lançada essa semente. Não interessa, irmãos, presta atenção, não importa qual terreno você está indo, não, presta atenção, o Senhor é contigo, amém, aleluia, até o final. Até o final o Senhor é contigo, mas essa semente que está na tua mão, você não pode esconder ela, você não pode dizer assim, não, eu tenho medo, Senhor, não vou enviar, não quero ser enviado de nada, eu não quero, Senhor, e eu não quero. Quantos que disseram não quero, e hoje estão lá pregando o Evangelho? Daí de cima, aleluia, os missionários que estão aí, quantos não queriam? E Deus falou assim, mas você vai, sabe por quê? Porque eu sou contigo, aleluia! Você vai, sabe por quê? Porque você tem sementes aí para ser lançadas na tua mão. Aí eu tenho medo de pregar para o meu pai e para minha mãe, porque eles são bravos demais. Eles vão me bater, vão dar uma sova, vão me dar uma surra, vão me pegar, sabe? Vai fazer como minha mãe. Minha mãe, eu saía com a Bíblia embaixo do braço, que ela dizia assim, já vai crente do rabo quente. Eu me virava e dizia, eu vou orar pela senhora. Cansei de ouvir isso. Hoje eu tenho talvez 70% da minha família evangélica lá em São Paulo. Eu aqui orando, amém? Glória a Deus. Eu aqui orando. E Deus foi lá e tocou neles. Agora eu vou fazer, aleluia, algo tremendo na vida desse homem. Eu vou provar para a família dele, aleluia, que mesmo ele não estando aqui, as orações dele estão sendo ouvidas, aleluia! Ei, você tem medo do quê, meu irmão? Você tem medo de ser enviado aonde? Eu tenho uma viagem, Deus está falando para mim, não sei para onde, mas eu estou com medo, não tenha medo de nada. Ei, a semente que você tem aí vai produzir, aleluia, muitos frutos, irmãos. Presta atenção, meu querido. Sabe, eu vim com uma caminhada, cheguei aqui, aleluia, em Fortaleza, conheci o pastor Rebouças na igreja Vale de Bênção, juntamente com todos os filhos dele. A gente, aleluia, teve um contato muito grande, sabe? Presta atenção, meu irmão. Aí o pastor Rebouças vinha para mim, Serginho, vamos para a igreja, vamos lá para a minha igreja, E eu lá, e eu deixava a massa se lembra muito bem disso. Vai, Serginho, vai dirigir para mim, porque de noite assim eu não consigo dirigir não, porque já não conseguia dirigir muito. E quem andava com ele tinha que ter muita coragem para andar com ele. Os irmãos se lembram aí do que eu estou falando. Serginho, aí eu pegava o carro da Márcia, eu vou levar o pastor Rebouças, ele não era pastor ainda, eu vou levar o irmão Rebouças lá para a igreja e tal. Aí vinha e começamos esse contato. Eu fui motorista do pastor Rebouças, eu acredito que uns 2 anos, não me lembro muito bem, mas 2 anos, né, Márcia? 2 anos eu fui motorista do pastor Rebouças. 2 anos. Aí um dia ele chegou para mim aqui, ó, embaixo. Aqui tinha uma planta, não era aqui, pastor? A planta era bem aqui era tudo só terreno. A igreja era lá atrás, os irmãos conhecem lá atrás, se não conhecem, vocês vão lá. Que aqui tinha uma planta, e no domingo, o pastor Rebouças estava sentado lá de fora, aqui assim, sentadinho, daquele jeitinho dele, lendo a Bíblia. Aí quando eu passei, Serginho. Pois não, pastor. Vem cá. Estava se aproximando do aniversário da igreja. Ele chegou e eu tenho uma coisa para te falar. Diga. Eu tenho um negócio para te falar. Pode falar, pastor. Olha, é o seguinte. No aniversário da igreja, eu estou querendo fazer uma coisa. O que é, pastor? Fala logo. Eu estou querendo ungir. Você é presbítero, o Alisson ao diaconato,
E outra pessoa, não me lembro se era o Juste também é diácono. Não, a evangelista. Não, ele não falou evangelista, ele falou, eu acho que ele falou diácono também. Quando ele conversou comigo, ele falou diácono. Aí eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, porque irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Você sabe quando você tem convicção daquilo que você vai ser em Deus? Sabe o que é convicção? Sabe quando você tem convicção de que Deus vai fazer, vai falar, vai dizer, olha, é assim, vai estar assinado embaixo de Deus? Porque eu já sabia. E eu cheguei para ele, pastor, vamos fazer melhor. Eu disse para ele, vamos fazer melhor, pastor? Ele, o que é essa gente? Vamos fazer o seguinte, o senhor tem uma semana para pensar, uma semaninha para pensar. No outro domingo o senhor me dá a resposta. Não precisa dar a resposta agora não. Faça o seguinte, o senhor me unge ao pastorado, o senhor unge o Alisson a presbítero e o Juste a evangelista. O senhor tem uma semana para pensar nesse negócio. Quando terminei de falar, ele olhou para mim, está resolvido? Está resolvido, não precisa de uma semana não. Vai ser assim mesmo, vai ser desse jeito. Sabe, irmão, sabe por quê? Porque a convicção de que Deus já estava enviando para fazer a boa obra era grande. Tanto na minha vida, como na do presbítero Alisson, como no evangelista Juste. Sabe, irmãos, nós temos que entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus dizendo para nós assim, ei, eu vou enviar quem, hein? E olha assim, bem naquele olhar dele, sabe? A quem eu vou enviar, hein? Aí olha para o Gleice assim, quem que eu vou enviar, hein? Precisa de alguma coisa se Deus fazer isso contigo, irmão? Ele já está dizendo, ó, pode me enviar, aleluia! Ei, irmãos, quantos ouviram a voz de Deus a respeito de envio? Quantos retornaram, olharam para trás? Quantos disseram, eu não estou afim de entrar nesse barco, esse barco é uma furada? Quantos não adquiriram a responsabilidade, os compromissos, que é muito sério com relação a pastorado, em relação a presbitério, em relação a ser evangelista? Quantos que olham para trás, não quero. Deus está me chamando, mas eu não quero. Deus está querendo me enviar, mas eu não quero. Veja o que diz lá em João 13:20, por favor. Nós estamos finalizando. 13:20. Jesus. Olha aqui, ó. João 13:20 vai dizer assim, na verdade Deus diz, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a... Você tem medo de ser enviado por quê? Se Deus está falando para você assim, olha, aquele que te receber, porque eu estou enviando você, vai receber, sabe a quem? Diga assim, vai receber ao Senhor, diga. E ele vai dizer e continuar assim, ó. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vocês têm medo do quê? Às vezes eu olho missionários do mundo inteiro, a gente vê muitas matérias, muitas coisas acontecendo, mas quem está dentro do ramo, como por exemplo Vanessa, Juste, os irmãos, aqueles irmãos do ensino no ano, a gente olha para eles e diz assim, poxa vida, e o sorriso no rosto, não é engraçado que a gente olha, está dando risada sempre, né? Está alegre, está feliz, está tranquilo, sabe do que Deus tem para ele, sabe, não tem medo de nada, irmãos, ultrapassa as barreiras dos limites, as quais foram impostos. Olha, esse compromisso foi meu, essa responsabilidade é minha, eu vou enfrentar, e não interessa, sabe por quê? Porque lá na frente o meu galardão vai ser grande, aleluia, sabe? E faz isso com grande amor. Veja o que diz, quando Deus pega e fala com Moisés algo tremendo, lá em Êxodo, no capítulo 3:14, abra sua Bíblia por favor, aleluia, é tremendo, irmãos. Olha aqui o que Deus vai dizer para Moisés, Ele está dizendo para mim e para você. Olha o que Ele vai dizer,
Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Presta atenção. Às vezes nós indagamos: cadê Deus? Onde está Deus? Está acontecendo, Senhor? O que é isso? O que é aquilo? Aí Deus olha para você e diz: ei, meu filho, eu sou o que sou. Aleluia! E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Não tem que questionar com Deus. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou. Meu irmão, Deus enviou a mim, Deus enviou a você. Amém? Glória a Deus. Sabe, às vezes Deus pode ter te tirado de algo que você gostava, mas sabe, queridos, uma coisa eu lhe digo: vai valer a pena. Amém? E agora Deus está falando assim: olha, eu vou te enviar para nações para louvar
agora. Eu estou sentindo algo aqui, irmão, você não quer nem saber. Você não tem ideia, aleluia, o que Deus está fazendo aqui nesse lugar, nessa noite. Eu não tenho ideia o que Deus está fazendo aqui nesse lugar, nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você, é o momento de você parar e pensar. As sementes que estão nas tuas mãos, você quer lançá-las aonde? Onde você pretende lançar essas sementes que estão aí na tua mão? Aleluia, quem tem sementes nas mãos aqui, aleluia, e que precisam lançar essas sementes e que não tem coragem de ir, mas Deus está falando hoje você aprendeu, aleluia, que eu sou contigo, e não importa a circunstância. Aleluia, se você tem semente na tua mão para ser lançada, não foi ainda. Aleluia, e se você precisa lançar essas sementes, enquanto nós cantamos essa canção, irmãos, não se preocupe com a hora, por favor. Eu peço em nome de Jesus, nós estamos aqui em festa. O Espírito Santo está falando ao seu coração, está falando ao meu coração. Aleluia, enquanto nós cantamos essa canção, você vai vir com a tua mão assim, ó. Sai do seu lugar e vem com a tua mão assim, apalando essas sementes. Aleluia, e dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou lançar essa semente. Aleluia. Enquanto nós estamos cantando, sai do seu lugar e vem. Aleluia. Pode sair do seu lugar e vem. Eu tenho semente. Você tem semente, então sai, vem, vem. Pode vir. Aleluia. Dos teus caminhos, mas te